Se estão a ver isto pela primeira vez, cliquem no botão de subscrever e deixem um gosto neste vídeo. Ajuda-nos muito a continuar a partilhar estas histórias incríveis. Tudo começou numa noite que parecia totalmente banal. O tipo de noite em que achamos que nada de emocionante está no horizonte e que o dia vai simplesmente passar sem percalços. Tinha acabado de chegar de uma longa corrida, com as pernas a arder, a roupa úmida do esforço, e só conseguia pensar num duty a ferver para descontrair. A casa estava invulgarmente quieta, quase demasiado pacífica. Reparei de imediato que a minha tia e a minha prima não estavam por perto. Uma rápida onda de solidão percorreu-me. Não era surpreendente, na verdade. Desde que o meu tio faleceu, há 3 anos, a nossa casa tinha perdido um pouco da sua faísca, tornando-se nesta versão mais silenciosa do lugar animado que costumava ser. Eu tinha me adaptado ao silêncio, fiz as pazes com ele à minha maneira. Por isso, ignorando a sensação, atirei o meu equipamento de corrida para o corredor e fui direto para a casa de banho. O dush foi um puro alívio. A água a aliviar a tensão e o acumular do dia. Demorei-me sob o chuveiro um pouco mais do que o planeado, deixando os pensamentos vaguear, absorvendo aquela rara sensação de calma no meio das divisões vazias. Sem pressa nenhuma. Tinha a noite toda pela frente. Ou pelo menos, era o que eu acreditava. Não fazia ideia de que a tranquilidade estava prestes a virar-se do avesso. Enrolando uma toalha à minha volta ao sair, achei que a casa continuava deserta. Mas, ao entrar na sala de estar, parei de repente. Ali estavam a minha tia e a minha prima no sofá, silenciosas, e senti um nó no estômago. Tinha a certeza de que elas tinham saído. E agora ali estavam elas, apanhando-me neste estado desprevenido. O desconforto atingiu-me como uma onda gigante, o meu pulso a acelerar enquanto eu tentava agarrar nas minhas coisas. O cérebro às voltas com o choque e um rubor a subir-me à cara. Corri para o meu quarto, fechei a porta com firmeza e encostei as costas a ela, respirando fundo para me recompor. Senti-me ridículo, exposto, não tanto fisicamente, mas em espírito. É engraçado como nem sempre se trata do que é visível. É aquela sensação crua de ser apanhado desprevenido, de perder a compostura que fica conosco. Nos dias que se seguiram, tentei convencer-me de que as coisas tinham voltado aos eixos. Talvez elas tivessem ignorado o assunto, raciocinei. Mas a realidade tem jeito para deixar pistas. A forma como a minha prima olhava para mim, as pequenas mudanças na forma como agia, a leve tensão no ar, estava tudo lá, não dito, mas impossível de ignorar. Não conseguia deixar passar. Uma noite, estava enfiado no meu quarto, mergulhado num jogo de aventura online. O clicar dos comandos e as emoções no ecrã puxavam-me para dentro. Era o meu escape, uma forma de empurrar o mal-estar para segundo plano. Mas então a porta abriu-se e entrou a minha prima com um sorriso brincalhão. Por um segundo, relaxei. Talvez fosse apenas como antes. Brincamos, rimo-nos e metemo-nos um com o outro como irmãos fazem. No entanto, havia uma ponta de tensão, um esforço silencioso a tecer-se na nossa conversa. Não tinha a certeza se era tudo da minha cabeça ou se aquele percalço tinha mexido com algo intangível entre nós. Fiquei hiperconsciente de cada movimento, de cada comentário. A nossa vibração descontraída de irmãos tinha agora este peso subtil. Voltei a concentrar-me no jogo, tentando ignorar, mas a sensação permaneceu, pesada com vibrações não ditas. Cada riso partilhado ou olhar parecia carregado com um enigma que eu não conseguia resolver. Debati-me entre abordar o assunto de frente ou simplesmente deixá-lo dissolver-se no passado. As semanas seguintes pareceram desequilibradas. Coisas do dia a dia, como jantares, conversas fiadas ou brincadeiras leves, carregavam um significado extra. Analisei tudo em excesso, repetindo aquele instante na minha mente vezes sem conta. Percebi que um encontro estranho não gera apenas uma memória constrangedora isolada. Pode alterar todo o ritmo familiar, mesmo de pequenas formas, fazendo o espaço parecer diferente. Então, numa noite calma, a minha tia chamou-me à sala. O tom dela era firme, mas com algo mais profundo que eu não conseguia identificar. Ela desabafou suavemente sobre o caminho difícil desde que o meu tio se foi.
o isolamento que se instala e o desejo dela de nos apoiarmos uns aos outros mais abertamente. Enquanto absorvia aquilo, fez-se luz. A tensão não era apenas o meu próprio embaraço. Afetava-nos a todos. Luto, adaptação e aquelas emoções silenciosas que raramente expressamos. Nas semanas seguintes, notei mudanças gentis. As conversas fluíam mais livremente. Risos ecoavam em sítios que tinham ficado silenciosos. A minha prima e eu metíamos-nos um com o outro como nos velhos tempos, mas com mais cuidado, mais intenção. Mudou de estranho para atencioso, um passo propositado para consertar o que sempre lá esteve antes daquele acaso de mau timing nos ter atirado para a confusão. Olhando para trás, percebo que os momentos mais difíceis podem desencadear um progresso real. Aquela noite caótica, afogueada e frenética desencadeou uma mudança. Destacou o valor de nos abrirmos, de mostrarmos compaixão e de navegarmos a dança frágil dos laços próximos. O que pareceu totalmente humilhante na altura acabou por clarificar a nossa visão uns dos outros, fomentando paciência e compreensão. A vida está cheia de instâncias assim, quando estamos totalmente revelados, desequilibrados e crus. Mas esses são, muitas vezes, os empurrões para a evolução, iluminando o que de outra forma ignoraríamos. O silêncio depois do meu deslize não foi vazio. Estava cheio de compreensão, oportunidades para curar, reunir e fortalecer. Hoje em dia, a casa vibra com energia, viva com alegria mais uma vez. Essa memória ainda me faz estremecer, mas também sublinha que o desconforto passa, enquanto a compreensão, a bondade e os laços perduram. E às vezes basta um pequeno percalço desconfortável para percebermos quão inquebráveis esses elos verdadeiramente são. Pouco tempo depois daquela conversa franca com a minha tia, comecei a notar pequenas mudanças nas atitudes da minha prima. Nada de enorme, mas perceptível o suficiente para me chamar a atenção. Ela sorria na minha direção com mais frequência, ficava por perto um pouco mais, ou surpreendia-me com um doce favorito ou uma mensagem rápida como: "Vi isto e lembrei-me de ti." No início atribuí isso à minha imaginação, mas em breve os sinais eram claros. A nossa ligação tinha entrado num território novo. A estranheza daquela noite não desapareceu. Evoluiu. O que poderia ter gerado distância transformou-se num elo, desencadeando conversas e momentos partilhados que não tínhamos há anos. Mergulhamos em conversas sobre as aulas, amigos e até segredos tolos mantidos em segredo. Foi como um novo começo, terno, mas cheio de promessa. Numa tarde preguiçosa, as memórias do meu tio inundaram-me. A ausência dele tinha esculpido este espaço vazio nas nossas vidas, uma lacuna subtil que cada um tentou remendar de forma diferente. A minha tia dedicou-se a manter as coisas estáveis. A minha prima perdeu-se nos seus passatempos, e eu mergulhei nos estudos ou em escapes digitais. Aquele único deslize estranho lembrou-me que, por baixo do silêncio, o afeto persistia. Apenas ansiava por atenção, cuidado e reconhecimento. Fiz questão de estar mais presente, a ajudar nas tarefas da minha tia, a arranjar tempo para ouvir sobre o dia da minha prima ou simplesmente a reunir-nos para um jantar sem distrações. Pouco a pouco, a casa reviveu. Os seus recantos, antes parados, agora zumbiam com conversa e bondade. A neblina persistente daquele dia a levantar-se para uma verdadeira proximidade. Ainda assim, flashes dessa memória surgiam, não de forma destrutiva, mas como lembretes para me manter atento. Aumentou a minha consciência sobre escolhas, respeitar o espaço pessoal e falar livremente, lições que eu tinha ignorado antes. Depois veio uma reviravolta surpresa. Num crepúsculo, enquanto eu estudava no meu quarto, a minha prima apareceu. Estava calada no início, apenas a passar-me um bloco de desenho com um sorriso gentil. Ao folhear, encontrei-o cheio de desenhos, rabiscos e fragmentos do nosso passado partilhado. Representações da nossa sala acolhedora, do nosso cão e daquelas piadas de família ridículas que trocávamos desde sempre. A emoção cresceu dentro de mim. Foi o gesto silencioso dela para preencher lacunas, afirmando que éramos família apesar de tudo. Passamos horas nessa noite a conversar, a rir e a reviver velhos tempos. As tensões da semana desvaneceram-se completamente. Foi aí que percebi.
Tropeços, confusões e momentos desconfortáveis não são assassinos de relacionamentos. São convites para nos aproximarmos, compreendermos-nos mais profundamente e fortificarmos ligações que por vezes ignoramos. A partir daí, a vibração da nossa família transformou-se de formas silenciosas e impactantes. Tornamo-nos mais gentis, mais sintonizados, sem necessidade de fabricar diversão ou conversas. Elas fluíam organicamente. Aquela noite, outrora uma fonte de pura mortificação, tornou-se o nosso ponto de viragem. Mostrou que as voltas da vida são imprevisíveis. Os laços podem vacilar, mas o amor recupera quando é cuidado. De vez em quando, reflito sobre essa noite rotineira e admiro-me como um pequeno percalço alimentou tal expansão. A vida serve lições em pacotes estranhos. Nem sempre o que antecipamos, mas precisamente o que precisamos. E embora essa recordação ainda provoque um sorriso envergonhado, também afirma que a abertura, a verdade e a família ofuscam qualquer vergonha passageira. Sentado aqui agora, a refletir sobre essas semanas recentes, vejo que a verdadeira essência não é o nervosismo, o rubor ou as atrapalhações. São as relações que valorizamos, a graça que estendemos e o trabalho que investimos em ver verdadeiramente o outro. O que começou como uma simples noite banal reformulou a minha visão dos meus entes queridos e o meu próprio lugar no meio de tudo isto. E no final, esse é o verdadeiro presente da história. Um lembrete de que, mesmo na vulnerabilidade, encontramos o nosso eu mais forte. Às vezes, admiti com a voz mais calma do que pretendia. Ele olhou para cima então e os olhos dele encontraram os meus. Não pareces alguém que devesse estar presa. És demasiado viva para isso. Senti as minhas bochechas corarem e desviei o olhar, pousando o copo na mesa de centro. Alden, não devias dizer coisas dessas. Por que não? É verdade. As palavras dele pairaram no ar, densas com um significado não dito. Levantei-me abruptamente, precisando de colocar espaço entre nós. Acho que está na hora de ir dormir, disse, evitando o olhar dele. Mas antes que pudesse sair da sala, a luz foi abaixo. A escuridão repentina foi desorientadora e congelei a meio do passo. Victor, murmurei com a voz a tremer. É só a tempestade, disse o Alden com o tom calmo. Ouvi-o levantar-se e o suave arrastar dos pés na carpete. Espera, vou arranjar uma lanterna. Ouvi-o aproximar-se, o leve farfalhar de tecido quando passou por mim. Depois a mão dele roçou na minha no escuro e eu inspirei bruscamente. Desculpa, murmurou ele, mas não se afastou. A mão dele permaneceu contra a minha e o ar entre nós pareceu mudar. Não me movi, não conseguia. O meu coração batia tão forte que eu tinha a certeza de que ele conseguia ouvi-lo. Molina, disse ele suavemente com a voz pouco mais que um sussurro. Virei-me para ele, embora não conseguisse vê-lo no escuro, mas conseguia sentir a presença dele, a respiração constante. E então a mão dele deslizou até o meu pulso, segurando-o gentilmente. Isto é uma má ideia, disse eu, com a voz a tremer. Eu sei, respondeu ele, mas não largou. O primeiro estalo de um relâmpago iluminou a sala por um breve segundo e, naquele momento, vi o rosto dele, sincero, vulnerável e impossivelmente próximo. E então ele inclinou-se. Foi suave no início, hesitante, como se estivesse à espera que eu o empurrasse. Mas eu não o fiz. Em vez disso, dei por mim a inclinar-me para ele, com as mãos a agarrar a camisa dele como se ele fosse a única coisa sólida no mundo a girar. Quando a luz voltou a piscar e nos separamos, ambos a respirar com dificuldade. A realidade do que tínhamos acabado de fazer atingiu-me como uma onda e dei um passo atrás, com as mãos a tremer. Não pode acontecer, disse eu, abanando a cabeça. O Alden não discutiu. Apenas ficou ali parado, com a expressão ilegível. Eu sei, disse ele novamente, com a voz firme. Mas o estrago estava feito. Os dias seguintes foram um borrão de olhares roubados e palavras não ditas. Evitei o Alden tanto quanto pude, atirando-me para as tarefas domésticas e recados, qualquer coisa para manter a mente ocupada. Mas por mais que tentasse, não conseguia esquecer a memória dele ou a forma como a mão dele tinha ficado no meu pulso. Uma noite, enquanto eu dobrava a roupa no quarto de hóspedes, o Alden apareceu à porta. Precisamos de conversar, disse ele com a voz firme. Não olhei para cima. Não há nada para conversar. Sim, há? Ele entrou no quarto, fechando a porta ao atrás de si. Suspirei, pousando a roupa e finalmente encontrando o olhar dele. Alden, o que quer que isto seja,
tem de parar. É errado. É? Perguntou ele com o tom desafiador. Porque não me parece errado a mim. As palavras dele enviaram um arrepio pela minha espinha, mas forcei-me a manter a calma. Tu não percebes? Se o Victor alguma vez descobrisse. Ele não vai descobrir, interrompeu Alden. E mesmo que descobrisse, achas mesmo que ele se importaria? Ele mal repara em ti. As palavras dele magoaram, em parte porque eram verdadeiras. Mas isso não as tornava certas. Isto não é sobre ele, disse eu com a voz a subir de tom. É sobre nós. Sobre o fato de que isto, seja lá o que for, não pode acontecer. Não é apenas errado, é impossível. O Alden deu um passo em frente, com os olhos fixos nos meus. Por quê? Porque tens medo do que as pessoas possam pensar. Porque tens medo do que tu possas pensar? Abri a boca para responder, mas não saíram palavras. Molina, continuou ele com a voz mais suave agora. Não estou a tentar tornar isto mais difícil para ti, mas não posso fingir que não sinto algo por ti. E não acho que tu. Senti lágrimas a picar os cantos dos olhos e desviei o olhar. Eu não percebo, sussurrei. Então explica-me, disse ele com um tom suplicante. Mas eu não conseguia. Não conseguia explicar a guerra que graçava dentro de mim. A culpa, o medo, o desejo. Então, em vez disso, abanei a cabeça e passei por ele, saindo do quarto sem dizer mais uma palavra. Nessa noite não consegui dormir. Fiquei deitada na cama a olhar para o teto, a ouvir o zumbido suave da respiração do Victor ao meu lado. A minha mente era um turbilhão de pensamentos e emoções, nenhum dos quais eu conseguia desemaranhar. A dada altura, levantei-me e fui à cozinha, esperando que um copo de água ajudasse a acalmar os nervos. Mas ao entrar no corredor, congelei. A porta do Alden estava aberta e ele estava lá parado, encostado à ombreira da porta como se estivesse à minha espera. Não consegues dormir? Perguntou ele com a voz baixa. Abanei a cabeça, incapaz de encontrar a minha voz. Durante um longo momento, ficamos apenas a olhar um para o outro, o silêncio entre nós pesado e carregado. E então, sem pensar, virei-me e voltei para o meu quarto, fechando a porta lá atrás de mim. Mas mesmo ao deitar-me novamente, sabia que isto não tinha acabado. O que quer que isto fosse, esta coisa impossível e perigosa entre nós, não ia desaparecer. E eu não tinha a certeza se queria que desaparecesse. A vez seguinte que aconteceu, não houve tempestade para culpar nem luz a piscar para me esconder. Desta vez foi deliberado. Começou na lavandaria de todos os lugares. Eu estava a tirar toalhas da máquina de secar. O ritmo mundano de as dobrar oferecia algum tipo de escape. A casa estava silenciosa. O Victor tinha ido à casa de um amigo ver um jogo e eu pensei que tinha o lugar só para mim. Então ouvi o suave ranger do soalho atrás de mim. Sempre a trabalhar, disse o Alden, com a voz leve mas entrelaçada com algo que eu não conseguia identificar bem. Não me virei. Alguém tem de o fazer, respondi, tentando manter o tom neutro. Ele riu-se suavemente. Justo? Mas nunca te cansas disso? Cansada de quê? De tomar conta de tudo, de tomar conta de toda a gente. Quando foi a última vez que alguém tomou conta de ti? As palavras dele cortaram-me como uma faca. Virei-me então agarrando uma toalha dobrada contra mim como um escudo. Alden, não acho que esta seja uma conversa que devêssemos estar a ter. Por que não? Perguntou ele, encostando-se casualmente à ombreira da porta. Parecia tão à vontade, tão imperturbável, mas os olhos contavam uma história diferente. Eram aguçados, perscrutadores e impossivelmente focados em mim. Por quê? Disse eu, com a voz a falhar. Não é apropriado, repetiu ele como se estivesse a testar a palavra. Mas isso não é a mesma coisa que honesto, pois não? Queria discutir, calá-lo antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa que tornasse isto pior. Mas antes que pudesse, ele aproximou-se, fechando a distância entre nós. Não tens de fingir comigo, Molina, disse ele suavemente. Eu vejo-te, vejo a forma como carregas esta casa, a forma como mantens tudo unido enquanto todos os outros apenas tiram. Não achas que mereces algo para ti? A minha garganta apertou e abanei a cabeça, recuando até sentir a beira da bancada contra o meu lado. Alden, o que quer que isto seja, tem de parar. Ele estendeu a mão então, a mão dele roçou na minha. Foi um gesto tão pequeno e simples, mas pareceu que o chão debaixo de mim estava a se mudar. Diz-me que não sentes o mesmo, disse ele com a voz pouco mais que um sussurro. Abri a boca para responder, mas não saíram palavras, porque eu não lhe podia dizer isso. Não podia mentir-lhe nem a mim mesma.
E então, tal como naquela noite na sala de estar, ele inclinou-se. Mas desta vez eu não o parei. Os dias que se seguiram foram um borrão de momentos roubados e segredos sussurrados. Fomos cuidadosos, ou pelo menos achamos que éramos. O Alden era bom a arranjar desculpas para permanecer na mesma divisão que eu, oferecendo-se para ajudar com o jantar, arranjar uma porta de armário partida, até voluntariando-se para ir fazer recados comigo. No início foi emocionante, a adrenalina de algo proibido. Mas a realidade da nossa situação pesava muito sobre mim. Sabia que não podia durar. Sabia que era apenas uma questão de tempo até tudo desmoronar. Uma tarde, enquanto eu estava a arrumar as compras, o Alden veio por trás de mim e passou os braços à volta da minha cintura. Fiquei tensa, olhando para a porta para garantir que não estava ninguém. Alden, sibilei, tentando afastar-me. O Victor pode entrar a qualquer momento. Ele está na loja de ferragens, disse o Alden, com a voz calma e relaxada. Mas eu já não conseguia relaxar. A paranoia estava a começar a consumir-me. De cada vez que o Victor olhava para mim, perguntava-me se ele sabia. De cada vez que a Bethany, a nossa vizinha coscovelheira, me acenava do outro lado da rua, sentia que ela conseguia ver através de mim. Precisamos de falar, disse, virando-me para encarar o Alden. Sobre o quê? Perguntou ele com a expressão ilegível. Sobre isto. Sobre nós. O maxilar dele apertou e, pela primeira vez, vi um vislumbre de raiva nos olhos dele. O que tem nós? Isto tem de parar, disse eu, forçando as palavras a sair. É demasiado arriscado. Não é justo para o Victor. Victor, repetiu ele com a voz a subir. E o que é justo para ti? Tu sequer te ouves? Estás tão ocupada a preocupar-te com ele que nem sequer pensas no que tu queres. O que eu quero não interessa. Reagi bruscamente. Não é sobre mim, ripostou o Alden. Tu mereces ser feliz, Molina. Mereces estar com alguém que realmente te veja. As palavras dele pairaram no ar, pesadas e implacáveis. Queria discutir, dizer-lhe que ele estava errado, mas não consegui, porque lá no fundo eu sabia que ele tinha razão. O ponto de ruptura chegou algumas semanas depois, quando o Victor convidou a Bethany e o marido para jantar e eu estava ali a fazer o meu melhor para desempenhar o papel de anfitriã perfeita. Mas os olhos aguçados da Bethany pareciam estar em cima de mim a noite toda, e não conseguia afastar a sensação de que ela sabia de alguma coisa. Depois do jantar, enquanto eu estava a limpar na cozinha, a Bethany encurralou-me. Tens andado muito distraída ultimamente, disse ela com o tom casual, mas os olhos a sondar. Apenas ocupada, respondi, forçando um sorriso. Sabes como é. Ela inclinou-se ligeiramente, baixando a voz. O Victor sabe? Congelei com o coração a bater forte. Não, o quê? Ela encolheu os ombros com a expressão ilegível. O que quer que se passe contigo e com o Alden? Senti como se o chão me tivesse sido tirado debaixo dos pés. Não sei do que estás a falar, disse eu com a voz a tremer. A Bethany sorriu, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. Tem cuidado, Molina. Os segredos têm uma maneira de vir cá para fora. Nessa noite, enquanto estava deitada na cama, não conseguia parar de repetir as palavras da Bethany na minha mente. Sentia-me presa, apanhada entre dois mundos que não podiam coexistir. Na manhã seguinte, o Alden encontrou-me no jardim a arrancar ervas daninhas com mais força do que o necessário. Estás a evitar-me, disse ele com a voz firme, mas tingida de frustração.